revascularização do miocárdio é a utilização de safenas ou de mamárias para desvio do sangue do coração, onde as coronárias, que são artérias do coração, artérias que nutrem o coração, estão obstruídas. O que são as coronárias? As coronárias são artérias que são responsáveis pela nutrição do coração, e elas se dispõem no coração em forma de coroa, por isso já leva esse nome, que é oriunda de uma palavra latina que significa coroa. Pois bem, estas coronárias são em número de 3 no nosso coração. 2 vão para o lado esquerdo, uma vai para o lado direito. E essas coronárias, elas emitem vários ramos, nutrindo ainda mais o nosso coração. No momento de uma obstrução dessas artérias, o que acontece é o paciente começar a apresentar dores no peito, infartos, que são as queixas mais frequentes e que mais frequentemente aparecem no nosso consultório. Muito bem, por meio de exames mais sofisticados, como cateterismo, testes ergométricos, cintilografia miocárdica e mais recentemente a tomografia multislice, muitas vezes esses pacientes têm o diagnóstico definitivo de uma doença coronariana em que há necessidade de se fazer um procedimento cirúrgico. Ou seja, não tem como se passar esse paciente através de um tratamento clínico ou de um tratamento através de uma angioplastia. Esse paciente terá que passar por um procedimento um pouco mais demorado, um pouco mais prolongado do ponto de vista de recuperação, que é a chamada cirurgia de revascularização do miocárdio, ou como nós conhecemos no dia a dia, ponte safena. Essas pontes, elas iniciaram a ser feitas no mundo em 1968 por intermédio de um cirurgião argentino chamado René Favaloro. E no decorrer desses anos elas foram evoluindo, o tratamento foi evoluindo cada vez mais com técnicas mais avançadas e hoje em dia nós dispomos dessas técnicas em qualquer lugar do nosso país. Aqui em Santa Maria também fizemos o procedimento da mesma forma em que ele é feito em qualquer lugar do mundo. Como é feita essa cirurgia? Essa cirurgia é feita por intermédio da retirada de uma safena, da veia safena, de uma dos nossos membros inferiores, ou do membro inferior direito ou esquerdo, dependendo qual deles vai apresentar melhor qualidade, ou seja, a veia deve apresentar um bom fluxo de sangue para que ela, no momento que ela vá substituir aquela coronária, ela permita que o sangue passe com a maior facilidade. Ou também ao outro enxerto que nós utilizamos com muita frequência é a chamada artéria torácica interna, ou conhecida como mamária. Então, muitas vezes as pessoas chegam no nosso consultório já com alguns anos de cirurgia e nos referem: olha, eu fiz 2 pontes, uma ponte de mamária, uma ponte de safena, ou mais pontes de safena, e o que nós encontramos nesse paciente? Encontramos um paciente que, apesar de ter passado por um procedimento muito delicado, apresenta uma sobrevida muito boa, uma qualidade de vida excelente, retornando às suas funções que normalmente ele exercia anteriormente de apresentar um quadro, como o quadro de angina ou o quadro de infarto referido anteriormente. Essa cirurgia tem alguns riscos, com certeza, como qualquer outros procedimentos, mas a cirurgia de revascularização do miocárdio, nos dias de hoje, pelas técnicas mais avançadas, pelo aparato tecnológico, pelos cuidados de pós-operatório, o risco gira em torno de 3%. Em qualquer lugar, a cirurgia, quando é feita num paciente que não tem tantos fatores de risco ou tantas comorbidades, como nós chamamos, tipo uma idade muito avançada, um diabetes muito descompensado, que não vem sendo tratado adequadamente, uma doença renal, esse paciente tem um risco muito baixo. Quando ele apresenta essas outras patologias, o risco sobe um pouco, mas desde que ele seja bem diagnosticado e bem tratado, a cirurgia apresenta um excelente resultado também. As cirurgias, elas podem ser feitas de 2 formas. Cirurgias são feitas com a chamada circulação extracorpórea, ou seja, com o coração parado, em que nós estabelecemos um desvio do sangue que chegaria até o coração e, após esse desvio, nós utilizamos uma substância que para o coração e, a partir daí, nós realizamos as chamadas pontes. O que elas fazem? Elas fazem o desvio do sangue. O sangue que passaria normalmente pela artéria que está obstruída,
ele passa, ele desvia, semelhante a uma ponte. Né? Ocorre um desvio desse sangue, nutrindo a parte mais distal daquela obstrução, nutrindo aquele músculo cardíaco que geralmente está em sofrimento. A outra forma de se fazer a revascularização é com o coração batendo. É uma técnica mais recente e que nós fizemos com muito sucesso aqui há alguns anos a menos que no resto do país e que tem nos dado um resultado muito satisfatório. Por quê? Porque ela beneficia mais o paciente no momento em que o paciente permaneceu todo o procedimento com o seu coração batendo. Ou seja, ela é mais fisiológica. Os danos neurológicos que muitas vezes os pacientes correm o risco de apresentar num pós-operatório ou algumas arritmias que possam vir a ter, alguma infecção respiratória que possa vir a ter, no caso de fazer a cirurgia com o coração parado, nesses casos de se fazer a cirurgia com o coração batendo, esse risco diminui e diminui muito. E muitas vezes nós não encontramos isso. O que nós encontramos é um paciente que faz uma recuperação mais rápida, que recebe uma alta mais precoce da UTI cardiológica e uma alta mais precoce do hospital. Isso é um benefício global, porque é um estímulo a mais para quem faz a cirurgia, para o médico, para o próprio paciente e também para o hospital, que muitas vezes em determinadas cirurgias o paciente acaba permanecendo muito mais tempo internado. Qual é a grande questão de uma cirurgia de revascularização do miocárdio? É o paciente, é a pessoa, é aquele nosso paciente do dia a dia perceber que ele tem que voltar às suas atividades normais, que ele vai fazer a cirurgia, que ele vai permanecer um período de 8 dias internado no hospital e algumas vezes até menos, mas que no decorrer de um mês ele já vai estar fazendo as suas atividades normais, sem aquele risco de apresentar um infarto ou alguma arritmia fatal, voltando ao convívio da sua família, voltando ao convívio dos seus amigos, voltando ao seu trabalho e fazendo isso com a maior qualidade de vida possível.